caros alunos, bem-vindos a mais essa atividade do nosso tópico sobre populações. Estamos começando a parte 2 e nela vamos conversar sobre crescimento exponencial. Quais são as ideias principais que nós vamos discutir nesta segunda atividade? A primeira delas, que o crescimento exponencial tende ao infinito, assim como todos os crescimentos. Portanto, no mundo físico, ele só é possível por períodos limitados de tempo. Que no crescimento geométrico ou exponencial, a taxa de crescimento é constante. Que a taxa finita de crescimento, conhecida como lambda, é a razão entre o tamanho da população entre dois períodos consecutivos de tempo. Que a taxa de crescimento exponencial é o logaritmo natural da taxa de crescimento. Que populações naturais podem crescer exponencialmente, enquanto não houverem limitações de recursos. Vamos lá então conversar sobre crescimento populacional sem limitação de recursos, crescimento exponencial ou também crescimento geométrico. Existe uma diferença entre exponencial e geométrico. O primeiro modelo é o adequado para grandezas que crescem de forma contínua, enquanto que o segundo é apropriado para grandezas que crescem aos saltos em intervalos de tempo bem definidos. Por exemplo, no primeiro caso de crescimento exponencial, uma reprodução contínua, como poderia ser uma população de bactérias que continuamente se reproduz. Ou no segundo caso, populações de uma espécie que tem épocas, períodos de reprodução anuais claramente definidos. Entretanto, as diferenças que podem existir entre esses dois modelos não vão ser exploradas aqui nessa atividade, mas sim as semelhanças. Então, elas vão ser interpretadas como equivalentes, já que as suas propriedades fundamentais, que são as que nós vamos discutir aqui, são as mesmas. Bom, nós já sabemos que o tamanho de uma população ele é um balanço entre nascimentos, mortes e movimentos. Nascimentos e imigração adicionam indivíduos a uma população, enquanto que mortes e imigração removem indivíduos desta população. A variação do tamanho populacional por uma unidade de tempo é, então, um balanço entre nascimentos e imigração, mortes e emigração. Esses conceitos de migração, imigração e dispersão já foram discutidos na atividade anterior. Vamos ver aqui um exemplo de como essas taxas podem ser calculadas, repetindo o que nós exemplificamos na primeira atividade. Vamos imaginar que numa determinada população nascem ou imigram, são adicionados a ela 150 indivíduos ao ano. E por outro lado, a morte e a imigração removem 50 indivíduos ao ano. Nesse caso, nós temos uma variação do tamanho da população nesse intervalo de um ano de 100 indivíduos. Isso é uma taxa, porque é um número, que é uma grandeza, que é aplicada a um intervalo de tempo. Neste caso, um ano. Essa taxa de crescimento populacional é uma taxa absoluta, ou o que nós já definimos na atividade anterior e vamos seguir denominando assim daqui para frente como incremento. É o incremento absoluto da população. Na situação inversa, imaginando o caso em que nascem e imigram 50 indivíduos e são removidos da população 150, essa população diminui 100 indivíduos ao ano. Menos 100 indivíduos é o resultado dessa operação matemática simples. Bom, nós podemos calcular também uma taxa de crescimento populacional que é per capita, ao contrário dessa taxa populacional absoluta ou incremento que nós acabamos de calcular aqui. Porque veja bem que nesses cálculos o tamanho da população não entra, apenas a variação do tamanho no tempo. Se nós imaginarmos uma situação de, por exemplo, uma população de 200 indivíduos, e esses 200 indivíduos vão ser colocados aqui como denominador nessa equação, dividindo aqueles 100 indivíduos que foram adicionados ao longo do ano. Então, nós teremos aqui
0,5 ao ano. Essa é a nossa taxa per capita. O que significa esse 0,5? Significa que a contribuição individual per capita média de cada um dos indivíduos desta população para a nova geração é meio indivíduo, 0,5. Essa é a contribuição média, no caso do incremento. Bom, no nosso exemplo inverso, observem que a taxa de crescimento populacional per capita tem o mesmo valor, mas com sinal trocado. Então, a contribuição relativa de cada indivíduo desta população na redução da população no ano seguinte é de meio indivíduo. A gente sabe que, na verdade, esse é um balanço, que existem nascimentos e mortes acontecendo aí. Bom, resumidamente, o que nós temos é uma taxa de crescimento populacional per capita, que é uma razão entre a variação do número de indivíduos pela unidade do tempo dividida pela população no início desse intervalo de tempo. E aqui estão as taxas. Se nós utilizarmos valores equivalentes, mas numa situação de crescimento ou declínio, apenas o sinal que vai trocar e o valor que a gente vai calcular numericamente será o mesmo, em módulo. Bom, essa taxa de crescimento populacional per capita, ela é nada mais do que um balanço de nascimentos menos mortes. Se for uma população fechada é só isso, ou incluindo imigração e emigração, dividido pela população inicial. De novo, ela é uma taxa, porque nós estamos aqui utilizando taxa de nascimentos e taxa de mortes e taxa de imigração e emigração, porque é um número dividido por uma unidade de tempo. Nós podemos calcular, além dessa taxa de crescimento per capita, uma outra taxa de crescimento per capita que eu estou chamando aqui de lambda. Essa é a letra grega que mais frequentemente simboliza essa outra medida de crescimento, que é simplesmente uma medida relativa do tamanho populacional final em relação ao tamanho populacional inicial. Então, naquele nosso primeiro caso, se nós tínhamos uma população inicial de 200 indivíduos, isso é o que acontece nos dois casos. E, neste caso aqui, o balanço de nascimentos e mortes acrescentou 100, então a nossa população final tem 300 indivíduos. 300 por 200, o lambda, a taxa de crescimento populacional per capita, é de 1,5%, 1,5 ao ano. Porque nós temos aqui indivíduos com indivíduos, indivíduos por ano, então apenas a unidade ano que permanece aqui, é 1,5 por ano. E aqui nesse outro caso, a taxa de decrescimento, neste caso aqui, a taxa de mudança per capita é de 0,5 ao ano. E observem que, nesse caso, os valores não são idênticos, os valores calculados não são idênticos e eles são sempre positivos. Com a outra medida de crescimento populacional, o sinal troca e as grandezas são as mesmas. Nós estamos utilizando aqui os mesmos números, mas agora o sinal não troca e as grandezas não são as mesmas. Isso pode gerar uma certa confusão na hora de interpretar esses dados. Então é preciso um pouco de cautela e prestar atenção em qual taxa de crescimento está sendo utilizada. Se a população aumenta de 200 para 300, em termos percentuais, nós diríamos que essa população aumentou 50%. Daí que vem esse valor aqui, porque o valor 1 significa mudança nenhuma. O 0,5 é o que se adiciona ao 1, por isso 1,5, e a interpretação disso é um crescimento de 50%. Neste caso aqui, a população baixou de 200 para 100. Então, ela teve um decréscimo de 50%. Então, o lambda é uma outra medida de crescimento populacional, que também é per capita, e que leva em conta apenas o tamanho inicial e o tamanho final da população. Feita essa apresentação inicial de como calcular e representar algumas taxas de crescimento, vamos ver como se comporta uma população que cresce exponencialmente. Bom, para começar, uma população que cresce exponencialmente
tende ao infinito. Na verdade, todos os crescimentos, sejam eles exponenciais ou não, tendem ao infinito. Então, todos os crescimentos são limitados no tempo. Eles não podem acontecer indefinitivamente. Seria irracional, irreal imaginar essa situação. Agora, o que é interessante no crescimento exponencial, ao contrário de outros padrões de crescimento, nós temos aqui o exemplo de uma regressão cúbica e de um crescimento linear, é que ele começa mais lentamente e então se acelera. Essa é uma característica muito interessante, porque esses fenômenos exponenciais eles podem até passar desapercebidos no seu começo, porque o começo é lento e ele então se acelera dramaticamente. E essa é uma dificuldade que as pessoas têm, por exemplo, para entender a dinâmica de uma epidemia, porque por um bom período de tempo parece que pouca ou coisa nenhuma esteja acontecendo, quando na verdade o fenômeno já se desencadeou e a partir daí ele simplesmente está seguindo a sua trajetória como inicialmente definida. Mas as pessoas só vão se dar conta do fenômeno mais para frente, talvez no momento em que já fique mais difícil intervir na dinâmica desse processo. Bom, vamos ao nosso crescimento exponencial, que é o objeto dessa nossa atividade. Aqui nós temos uma situação de crescimento exponencial representada. Uma população que se multiplica a cada intervalo de tempo, que dobra de tamanho a cada intervalo de tempo. Bom, a taxa de crescimento populacional, aqui eu estou colocando apenas taxa, porque ela pode ser denominada de várias formas e nós vamos ainda examinar mais algumas. Mas essa taxa é uma taxa constante. Essa é a característica do modelo de crescimento exponencial, que é o modelo mais simples que nós podemos imaginar. Então, a taxa de crescimento ela é constante. Bom, e o incremento? O incremento da população, que é aquela taxa de crescimento populacional absoluta, esta não é constante. Esta também é exponencial e também tende ao infinito. E nós vamos ver mais adiante, quando examinarmos o crescimento logístico, que a taxa de crescimento per capita e o incremento total da população tem padrões absolutamente diferentes num modelo de crescimento logístico. Bom, aqui está representada a taxa de crescimento constante ao longo do tempo. Aqui nesta figura nós temos representadas três populações que crescem exponencialmente a taxas diferentes, 2%, 4% e 6%. O que eu quero chamar a atenção aqui é que quando a taxa de crescimento é exponencial, mas é uma taxa com um valor baixo, observem aqui, ela pode não ser facilmente distinguível de um crescimento linear ou talvez de crescimento nenhum. Mas não se enganem, ela apenas vai demorar mais tempo para fazer a inflexão e tender ao infinito. E um fenômeno que cresce exponencialmente a uma taxa lenta, talvez passe desapercebido por longos períodos de tempo. E esse é o caso, por exemplo, de uma população de elefantes. Esse é o exemplo que o Darwin explorou nos seus escritos. E imaginem uma população de elefantes que começa com um casal. É uma espécie de ciclo de vida longo, eles podem chegar até 90 anos de idade e começam a se reproduzir aos 30 anos de idade e se mantêm em idade reprodutiva eventualmente até os 90. Ao longo desses 30 anos de reprodução, um casal de elefantes é capaz de produzir no máximo 6 filhotes. Então essa é a taxa de crescimento. Isso significa uma taxa máxima de crescimento geneticamente possível de 2,5% ao ano. Esse é o máximo possível para uma população de elefantes. Bom, mesmo com uma população que tem uma taxa de crescimento tão lenta e um ciclo de vida tão longo, esses dois elefantes, após 50 anos, teriam gerado uma população de 8, talvez
não percebêssemos isso como uma grande diferença, talvez isso passasse desapercebido para muitas pessoas. Mas então, ao cabo de 100 anos, eles já seriam 34. Em 300 anos, 3.700, e em 750 anos, 19 milhões de elefantes. Bom, ao cabo de alguns milhares de anos, os elefantes teriam tomado o planeta, teríamos elefantes despencando das árvores. Obviamente que essa é uma situação absolutamente irrealista, e é mais uma vez uma demonstração de que crescimentos infinitos não são possíveis, a não ser por intervalos. Crescimentos só são possíveis por intervalos de tempo curtos. Bom, existem diversas formas de representarmos e calcularmos e denominarmos as taxas exponenciais ou geométricas. E essa situação também pode se prestar a diversas confusões de acordo com a literatura que for consultada, ou especialmente quando mais de uma literatura for consultada e elas não utilizarem as mesmas denominações e grandezas. E aqui eu tenho um conjunto de 4 taxas de crescimento com as suas denominações mais usuais e as suas simbologias mais usuais. Mas atenção, não se prendam muito nessas denominações que estão sendo usadas aqui, porque elas podem variar de acordo com a literatura. O importante é entender os conceitos. Bom, existe uma taxa de crescimento que é a taxa de crescimento mais frequentemente chamada de geométrica, é aquela que é aplicada para populações que aumentam por intervalos de tempo e não de forma contínua, que é a taxa de crescimento simbolizada pela letra grega lambda. Nós já apresentamos ela nos slides anteriores. Ela é simplesmente uma razão entre o tamanho populacional em 2 momentos no tempo. Ela também é às vezes chamada de taxa finita de crescimento ou taxa de crescimento discreto, porque ela é aplicada para populações que crescem discretamente em intervalos. Bom, existe a taxa de crescimento instantânea, ou às vezes chamada de taxa específica de crescimento, ou mais genericamente de taxa de crescimento per capita, que eu estou representando aqui pela letra C, como é encontrada em algumas literaturas. Na maior parte das literaturas ela é representada pela letra R, mas a letra R também é utilizada para representar uma outra forma de se obter uma taxa de crescimento exponencial. Então estou reservando o R para essa outra medida e estou usando C aqui, que é a variação no tamanho da população por um intervalo de tempo, como uma razão do tamanho inicial da população no início desse intervalo de tempo. E essa variação, e esse D aqui, nos remete à noção de derivada, e o cálculo a partir de derivadas seria a forma mais precisa de se obter medidas de crescimento populacional ou de crescimento de outras grandezas quando ele acontece de forma contínua. Entretanto, nós vamos resolver todas essas equações aqui algebricamente. E existe uma outra taxa de crescimento chamada de taxa de crescimento exponencial, ou às vezes de coeficiente de crescimento, ou às vezes de taxa de crescimento per capita, frequentemente representada pela letra R, e o R é uma taxa de crescimento calculada utilizando logaritmos, que é uma forma de se resolver algebricamente equações como essa. Então, a taxa de crescimento exponencial é o logaritmo natural do tamanho populacional final menos o logaritmo do tamanho populacional inicial, dividido pelo intervalo de tempo que está sendo considerado aqui. Bom, esta forma de representar essa equação permite que a gente obtenha uma taxa de crescimento exponencial, mesmo que nós não tenhamos 2 intervalos consecutivos de tempo. Normalmente o lambda é calculado utilizando 2 intervalos consecutivos de tempo, mas é possível adaptar essa fórmula para se obter o lambda em intervalos que não são consecutivos também. E existe ainda uma outra denominação para essa taxa de crescimento R,
que é chamada de taxa intrínseca de crescimento, ou de potencial biótico, ou de potencial reprodutivo, ou eventualmente de taxa de reprodução fundamental, que é simplesmente este mesmo R, esta mesma taxa de crescimento exponencial, mas quando nós podemos considerá-la como máxima. Então é o R máximo ou Rm, ou às vezes representado pela letra R maiúscula e o valor é zero, então é o R0. E essa taxa de crescimento intrínseca ou taxa máxima de crescimento exponencial é aquela que acontece quando as condições ambientais são ideais. Sempre que não existem recursos limitando o crescimento de uma população, ela cresce geometricamente. Mas esse crescimento geométrico não necessariamente acontece na taxa máxima possível geneticamente. Isso aconteceria na situação hipotética da população se encontrar em condições ideais. Então esse R máximo é talvez uma abstração, mas em muitas situações concretas nós vamos calcular uma taxa de crescimento exponencial nas melhores condições possíveis e vamos utilizar este valor calculado de taxa de crescimento como uma estimativa do potencial biótico daquela espécie, nesse caso. Essas diversas formas de se representar as taxas exponenciais ou geométricas, elas, no final das contas, representam a mesma taxa. Essa é a semelhança que existe entre a noção de crescimento exponencial e a noção de crescimento geométrico, que, do ponto de vista dessas medidas, podem ser tomadas como equivalentes. Então, a taxa de crescimento geométrica ou finita é equivalente à taxa de crescimento instantânea adicionada de 1, porque o 1 representa igualdade, uma população que não troca de tamanho. Você multiplica uma grandeza por 1 e a grandeza continua com o mesmo valor, que equivale à taxa de crescimento exponencial como expoente de uma base neperiana, base do logaritmo neperiano ou logaritmo natural. Se nós resolvermos essa potenciação aqui, a taxa de crescimento exponencial é equivalente ao logaritmo natural da taxa de crescimento geométrica ou finita, que equivale ao logaritmo da taxa de crescimento instantânea adicionada de 1. Então é possível converter essas diferentes taxas entre si. No final das contas, elas representam a mesma ideia, a mesma grandeza. Bom, de acordo com a taxa de crescimento que nós optarmos por utilizar num cálculo de crescimento exponencial ou geométrico, nós vamos utilizar a fórmula matemática, a equação matemática correspondente. Então, aqui nós temos 3 fórmulas matemáticas alternativas, utilizando a taxa finita ou geométrica, utilizando a taxa instantânea ou utilizando a taxa exponencial. Os mesmos tamanhos populacionais e a mesma taxa de crescimento, já que elas podem ser convertidas de uma em outra, aplicadas nessas fórmulas aqui, vão resultar em estimativas idênticas de tamanho populacional final. Bom, o E aqui é a base do logaritmo natural, né, o log E, e de fato outros logaritmos com outras bases podem ser utilizadas. A opção pela base E é principalmente uma questão de convenção, mas ela tem também algumas propriedades que as tornam mais adequadas para essa aplicação. Detalhes que nós não vamos discutir nessa atividade. Bom, vamos imaginar aqui então agora uma situação de crescimento populacional exponencial para exercitar esses cálculos. Vamos imaginar uma população que tem o tamanho inicial de 100 indivíduos e no intervalo de tempo seguinte ela dobra de tamanho. O número de 100 indivíduos atinge 200 indivíduos. Bom, esse é o mesmo exemplo que nós utilizamos nos slides anteriores. Então, a variação de tamanho populacional ao longo do tempo nessa população foi de
100 indivíduos. Esse é o incremento populacional em valores absolutos, né? Então aqui está o incremento absoluto, 100 indivíduos. A variação do tamanho populacional por unidade de tempo dividida pelo tamanho populacional inicial, ou seja, o incremento dividido pela população inicial, é a nossa taxa instantânea de crescimento. Foram 100 indivíduos adicionados, inicialmente nós tínhamos 100, então o valor da taxa instantânea é 1, o que significa um crescimento de 100%. Se nós ponderarmos aqui, fizermos uma razão entre o tamanho populacional inicial e o tamanho populacional final, inicialmente eram 100 indivíduos, terminamos com 200 indivíduos, a razão entre esses valores é 2, então a população aumentou 2 vezes o seu tamanho. E esta é a taxa de crescimento geométrica. Se nós extrairmos o logaritmo natural de 2, nós chegamos ao valor de 0,6931 e esta é a taxa de crescimento exponencial. E podemos imaginar o exemplo contrário, onde a população se reduz de 200 indivíduos para 100. Vamos examinar o que acontece aqui. No primeiro caso, nós temos um decréscimo absoluto que tem o mesmo valor, é um valor absoluto, apenas trocou o sinal. A taxa instantânea, ela também permaneceu com o mesmo valor, trocando de sinal. Era 1, agora passou a -1. Que no caso anterior tinha o valor 2, agora trocando esses números de posição, o valor encontrado é 0,5. Então o número de indivíduos diminuiu 0,5 per capita, né? Então, ou seja, para cada um indivíduo nós temos meio indivíduo agora. E extraindo o logaritmo natural, nós encontramos o mesmo valor de taxa exponencial, mas com o sinal trocado. O que é interessante nessas medidas aqui é como nós chegamos a esse número intuitivo, que se são números redondos como esse, nós rapidamente concluímos que se ela aumenta de 100 para 200, ela dobra de tamanho, isso é 100%, mas que se ela passa de 200 para 100, ela diminui pela metade e isso é 50% e não 100%. Esta forma de raciocinar em porcentagens, ela pode ser enganadora, porque nós trocamos a ordem dos mesmos valores e a nossa conclusão é um aumento de 100 ou uma redução de 50. E vamos entender isso sinteticamente aqui neste outro slide, usando esses mesmos números. Então, observem a primeira situação, a população aumenta de tamanho, ela passa de 100 indivíduos para 200, ela dobra de tamanho. Então, tamanho inicial 100, tamanho final 200, 200 por 100, 2, 2 menos 1, 1, isso significa 100% de aumento, o logaritmo natural de 2 é 0,69. Aqui nesse segundo caso, ela diminui de tamanho, diminui de 200 para 100, 200 sobre 100, 0,5, 0,5 menos 1, menos 0,5, o que significa uma redução de 50%, e o logaritmo natural é menos 0,69. Então, este valor, que é simplesmente a razão entre os dois tamanhos populacionais, inicial e final, é o lambda, ou seja, a taxa finita de crescimento. A taxa finita de crescimento, subtraída de 1, é a taxa instantânea de crescimento. E a taxa finita de crescimento, obtendo-se o logaritmo natural dela, é a taxa exponencial de crescimento. Aqui nós temos as nossas 3 medidas. Essa explicação matemática foi bastante rápida, mas vocês podem retornar o vídeo e pausar o vídeo e exercitar esses cálculos para então consolidar essa visão numérica do crescimento exponencial. E isso vai ser muito importante depois na nossa próxima atividade sobre crescimento logístico, que a gente vai trabalhar isso de forma mais rápida, porque toda a concepção matemática está sendo apresentada aqui. Vamos adiante então.
populações, elas podem crescer exponencialmente? Sim. Em que situações? Bom, quando as condições ambientais são constantes e quando o crescimento não é limitado por recursos consumíveis ou por interações populacionais. Então, essas duas condições são necessárias para que nós observemos um crescimento exponencial. Bom, as condições ambientais nunca são constantes, mas isso não impede um crescimento, mesmo que não seja exponencial. O que sim impede qualquer crescimento indefinidamente, e principalmente o exponencial, porque tende rapidamente ao infinito, é que, como nós já vimos, é irreal imaginar que qualquer população, qualquer grandeza no mundo físico seja capaz de crescer indefinidamente. Bom, o crescimento exponencial será máximo, ou seja, uma população vai crescer na sua taxa intrínseca de crescimento, no R máximo, quando as condições ambientais forem ótimas. Então, essa é a condição para nós estarmos seguros de que esse crescimento é o crescimento máximo possível. Bom, populações no mundo real podem crescer exponencialmente? Sim, por curtos períodos de tempo, enquanto essas limitações de recursos não se manifestarem. Isso pode acontecer em diversas situações. Por exemplo, populações invasoras, quando se estabelecem em uma nova região, as populações que colonizam áreas recentemente colhidas nos ecossistemas agrícolas, ou espécies invasoras como os javalis, por exemplo, e inicialmente crescem de forma exponencial. É interessante que nesses dois casos, lembrem-se, assim como em todos os outros, que esses processos podem passar desapercebidos no começo, porque esse crescimento ele vai se acelerando em termos de incremento absoluto. E populações colonizadoras de um novo habitat, esse é o caso das espécies invasoras colonizando esse novo habitat que foi criado para elas com o manejo do solo agrícola, populações que estão se recuperando de um forte declínio. Nós vamos ver agora em seguida uma curva para populações de baleias. Algumas gerações, uma geração atrás, consultando os nossos pais, perguntando se alguma vez eles tiveram ideia da presença de baleias no litoral sul do Brasil, eles provavelmente vão dizer que não. E agora, mais recentemente, nós começamos a observar baleias no litoral sul do Brasil, e elas estão se recuperando a partir da proibição da pesca de baleia, que foi a causa do declínio desse recurso biológico. Populações que desenvolvem novas adaptações ao ambiente. Um caso bem documentado é o da adaptação desenvolvida ao tratamento químico pelo plasmódio causador da malária, que deu origem a formas mais agressivas de malária. E populações em ambientes que se alteraram favoravelmente. Então, esse é o caso das explosões de populações de gafanhotos recentemente. Então, uma mudança ambiental criou condições ideais para a sobrevivência e o recrutamento de gafanhotos nas suas fases larvais e juvenis até a fase e o recrutamento de adultos, e permitiu essa explosão populacional que aconteceu e que acontece episodicamente. E populações durante fases ótimas de flutuações periódicas, como acontece sazonalmente com as populações de mosquitos nas áreas urbanas. Bom, aqui nós temos alguns exemplos concretos de crescimentos exponenciais da tartaruga verde no Pacífico. Ela foi listada como ameaçada em 1978. Iniciaram-se uma série de medidas internacionais de controle da pesca incidental e de outros fatores de mortalidade, e desde então, graças a essas medidas de proteção e resgate, as populações vêm até aqui crescendo exponencialmente. O caso da baleia azul, idem. Então, graças aos tratados de pesca e então a forte redução
da pesca de baleias em nível global e o colapso da indústria pesqueira que dependia desse recurso, que tendeu ao esgotamento. Então agora elas estão apresentando aí um lento crescimento, mas exponencial. E outras espécies de baleia, como a baleia do Chubarte, também vem crescendo ao longo do tempo, mas esse crescimento já não é exponencial, é um crescimento que está assumido aqui no modelo como linear, mas é possível ajustar um modelo logístico a esse padrão de crescimento. Que modelo logístico é esse? Esse será o tópico da nossa próxima atividade. E a baleia franca austral vem apresentando uma taxa de crescimento que é exponencial. Epa, mas essa curva aqui é linear. E não, porque observem aqui na abscissa que ela está em logaritmo. Então essa é uma escala semilogarítmica. Então é por isso que isso é uma reta, né? Quando nós extraímos o log de uma curva exponencial, ela fica uma reta. Então esse é um crescimento exponencial da baleia franca austral. Todas as baleias francas com populações crescendo graças a esses tratados internacionais e a redução da pesca e o colapso da indústria pesqueira baleeira. E, bom, aqui nós temos o caso da baleia franca do norte, e esses dois pontos vermelhos representam os mesmos que estão apresentados no gráfico anterior para a baleia franca austral. Observem que nesse período a baleia franca do norte também apresentou um crescimento exponencial, mas agora, mais recentemente, olhem o que está acontecendo com as populações. Então, novamente, assim, é possível um crescimento exponencial? Sim, mas por curtos períodos de tempo. E esse padrão, que modelo de crescimento populacional melhor se ajusta a ele? Bom, talvez o modelo logístico, que é o que nós vamos analisar na continuidade. Estamos terminando aqui então esta segunda atividade do nosso tópico sobre populações. Quais foram as ideias principais que nós desenvolvemos aqui? Que o crescimento exponencial, assim como qualquer outro crescimento, ele tende ao infinito e, portanto, no mundo físico, ele só é possível por períodos limitados de tempo. Que no crescimento exponencial ou geométrico, a taxa de crescimento é constante. Que a taxa finita de crescimento, lambda, ela é uma razão entre o tamanho da população em dois períodos consecutivos. E existem outras taxas de crescimento que podem ser calculadas a partir desta medida ou utilizando de outra forma os mesmos parâmetros populacionais. A taxa de crescimento exponencial, R, é, por exemplo, o logaritmo da taxa, logaritmo natural da taxa de crescimento finita, ou taxa de crescimento geométrica, lambda. E populações naturais podem crescer exponencialmente durante curtos períodos de tempo, enquanto não houverem limitações de recursos. Essa foi a nossa segunda atividade. Na primeira estudamos parâmetros populacionais, na sequência vamos estudar o crescimento logístico e então algumas aplicações. Espero que tenham gostado dessa segunda atividade e até a próxima.